temos agora muitas e muitas oportunidades com crédito de carbono no Brasil, nos estados, né, e também em âmbito internacional, que já é bastante consolidado. Então, sejam muito bem-vindos a esta live. Eu vou usar aqui um PowerPoint para nós nortearmos os conceitos, os principais pontos que eu gostaria de passar para vocês. Eu sou Carlos Sanqueta, vocês já me conhecem, e aqueles que não me conhecem, é uma satisfação tê-los aqui conosco. Espero que vocês tenham muitas curiosidades, muitas expectativas e, principalmente, muitos esclarecimentos, né, que sejam tirados aqui dessa apresentação. Então, nessa nossa live, eu vou apresentar aqui para vocês alguns pontos centrais desse assunto que, às vezes, aparece na internet, né, em alguns sites, em alguns lugares, em algumas matérias, em algumas palestras, e que muitas vezes são desconexos, né? Se você procurar esse assunto, você vai encontrar fragmentos. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco mais de esclarecimento, mais entendimento do contexto como um todo, apontar para as oportunidades e também aquecê-los para um evento que vai acontecer aí nos próximos dias, e que nós vamos ter 3 dias para falar com bastante detalhes, bastante profundidade sobre o mercado de carbono e os projetos de crédito de carbono. E por falar em crédito de carbono, né, nós vamos começar com esse assunto. O que são tais créditos? Tem duas palavrinhas mágicas, créditos e carbono. E o que é carbono? Carbono é um elemento químico, né, e que permeia toda a nossa vida. Nós somos feitos de cadeias carbônicas, né? Todo elemento orgânico tem carbono, né? Seja os animais, os vegetais, principalmente esses seres vivos, né? E esse CO2, que é um dióxido de carbono, ele circula na atmosfera. Então, existe o carbono e existem os créditos de carbono. As atividades humanas, né? O uso dos combustíveis, né? O uso da energia, os resíduos, o desmatamento, as atividades agrícolas, a criação de animais emitem esses gases de efeito estufa. Então, para não termos uma emissão, né, que prejudique o nosso planeta, né, alguns mecanismos internacionais e também nacionais agora, dentro do Brasil, criaram formas de sequestrar, de remover, de reduzir esses compostos de carbono e outros gases de efeito estufa, assim chamados. Então, créditos de carbono. E créditos, o que são? São ativos que têm valor econômico. Então vamos lá. O que são créditos de carbono? Esse é o principal ponto aqui nesse começo de conversa, né? São títulos, né, atrelados à redução de gás de efeito estufa ou remoção, significa aquilo que já foi emitido que vai ser retirado da atmosfera. Os gases de efeito estufa são 3 os principais: o CO2, o CH4 e o N2O, são os 3 principais compostos, né? E eles são quantificados em dióxido de carbono equivalente, como se eu tivesse, né, tudo, né, convertido por uma única moeda. Assim como tem o dólar, o euro, então nós podemos converter tudo em CO2 equivalente. E que tem o objetivo exatamente de promover a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas provocados, né, esses efeitos, pela excessiva emissão de gases de efeito estufa pela ação humana. Segundo a NASA, hoje, se vocês entrarem no site da NASA, Climate Change, né, mudanças climáticas, vão encontrar lá quanto que tem aumentado essa quantidade. Então, não sou eu que estou dizendo, não é A ou B, ou um cientista ou outro, mas a NASA, para vocês terem ideia. E não só a NASA, muitos organismos internacionais, a ONU, né, tem sido isso documentado de uma maneira bastante contundente. Então, títulos atrelados à redução de gases de efeito estufa, e que tem valor aqui de mercado. Então, esses créditos de carbono valem, assim como temos créditos de combustíveis, os CBIOs, temos créditos de energias renováveis, os I-RECs, temos hoje criptomoedas, temos uma série de outros ativos, né? E esses ativos, esses títulos têm um valor de mercado. E o Brasil hoje é um dos principais mercados no mundo para geração e venda de créditos de carbono. E esses créditos de carbono vêm sendo, esse mercado de carbono vem sendo divulgado, né, com muita ênfase pela mídia. Se você entrar na internet, né, hoje em dia, você vai ver a toda hora, todo dia, inúmeras reportagens sobre esse assunto, né?
Aqui o exemplo da Folha de São Paulo, carbono em alta. Eu nem vou colocar o resto, só para mostrar que esse assunto está em alta em todos os veículos de comunicação, sejam eles mais alinhados com A ou com B, com objetivo mais ambiental ou mais político, não importa. Todos os veículos de comunicação e toda a internet está todo dia com essa informação sendo propagada. Outra aqui, ó, muito além do carbono zero, oportunidade bilionária do Brasil. Então, hoje se fala em valores, né, muito elevados. Bilionário, eu sempre uso aqui no meu jargão, né? Eu te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, porque é um mercado, né, bilionário mesmo, né, no mundo inteiro. Sempre foi e só em crescimento daqui para frente, cada vez mais. Vejam aqui, Petrobras vai comprar crédito de carbono. Notícias todas dessa semana, né? Eu não peguei as mais antigas, só dessa semana aí. Petrobras vai comprar crédito de carbono e estuda parcerias com eólicos offshore. Então, todas as empresas, todos os setores, seja o agro, seja a energia, seja o setor. Hoje eu estava falando com hospitais, para vocês terem ideia, né? E assim todos os setores da economia, né? Olha essa aqui, Rádio Senado, uma informação oficial do nosso parlamento. O Brasil tem oportunidade de ganhar bilhões de reais com a regulação do mercado de carbono, que agora, hoje, chegou a minuta do projeto de lei, já analisado, já bastante validado, no Congresso brasileiro. Então, logo teremos o nosso mercado doméstico, mas você pode atuar desde já no mercado, não precisa esperar, né, mais uns 6 meses, um ano para atuar. Você pode atuar desde já. Apenas ilustrações para mostrar para vocês que nós temos um imenso potencial e não só um potencial, algo concreto. O Brasil já faturou, os empreendedores do Brasil já desenvolveram e continuam desenvolvendo muitos projetos e quem sai na frente, quem é arrojado, quem tem determinação, mesmo que comece do zero, né, pode, sem dúvida. Eu comecei um dia do zero, muitos colegas, nós já treinamos mais de 1.000 pessoas, né, e muitos deles, né, nós já contratamos, fizemos parcerias, já tivemos muitas associações, cada qual, né, com o seu resultado. Claro, todo mundo tem a oportunidade. Alguns se desenvolvem mais, aqueles que se dedicam, que estudam, que se capacitam, sempre têm mais, né, oportunidades e possibilidades de materializar uma oportunidade em algo concreto. Bom, falando então que são créditos de carbono, é uma espécie de moeda vinculada à redução de emissões de gases de efeito estufa. Comprovou que reduziu a emissão, você tem um crédito de carbono. Você, no sentido do empreendedor, a usina, a propriedade, né? É isso. Existem mercados para isso. Se tem uma moeda, é porque tem um mercado, né? Tem um título, é porque alguém quer comprar. Então vamos explicar aqui os mercados. Os mercados se dividem em dois tipos principais: mercados regulados e mercados os regulados são determinados por leis, tratados e acordos internacionais e também por legislação interna do Brasil. Como eu estava dizendo para vocês, agora há regulamentação e nos próximos meses vai sair a lei do mercado brasileiro. Então, se prepare que vai chover oportunidades. Mas sempre tivemos um mercado regulado global, vindo do protocolo de Kyoto, que se expirou em 2020, e a partir de 2015, numa transição, veio, né, o Acordo de Paris, também com mecanismos de mercado para incentivar os projetos certificados de redução de emissões de gases de efeito estufa, os vulgos créditos de carbono. E temos também os mercados voluntários, que eles não são atrelados a leis, a tratados, a acordos, mas são por o que se chama reputacional, por interesse das empresas. Algumas empresas querem mostrar mais que a sua marca tem uma baixa emissão de carbono, uma pegada de carbono, tem neutralidade de carbono, né, para se posicionar junto à sua cadeia de valor, né, aos seus investidores, aos seus acionistas, aos seus clientes, enfim, a todo mundo que tem alguma ligação, né, com aquela empresa, seja do setor de chocolates ou de indústria química ou de sapatos, qualquer setor do mundo, eventos, hotéis, todo mundo está nessa. E os mercados voluntários hoje movimentam, para vocês terem ideia, 2 bilhões de dólares por ano. Né? Um mercado que ainda é pequeno comparado ao grande mercado global, conforme eu vou mostrar para vocês na sequência. E temos padrões para os mercados. Né? Para distintos mercados, nós temos padrões, que eu vou explicar mais para frente um pouco. E temos também projetos não mercadológicos. Eu posso andar de bicicleta, deixar meu carro na garagem. Eu, em tese, tenho um crédito de carbono. Eu estou fazendo isso não para vender nada. Eu estou fazendo porque eu quero contribuir com a causa. Aliás, eu faço isso na minha casa. Né? Eu uso só etanol,
eu procuro, né, usar minha água, minha energia de uma forma diferente do que eu fazia antes. Então, em tese, eu teria crédito de carbono, mas eu não estou interessado em vender isso. Assim como muitas empresas, muitas organizações e o próprio governo incentiva medidas também não mercadológicas. Mas hoje nós vamos focar aqui nos chamados projetos do mercado de carbono, mercado de crédito de carbono. Então, nós temos os mercados regulados, como dissemos, eles são internacionais, surgiram no âmbito da ONU, Protocolo de Kyoto, foram criados alguns mecanismos de mercado, né? Aí o comércio de emissões, implementação conjunta e o famoso CDM, ou MDL, né? Que o Brasil foi o terceiro maior gerador de crédito de carbono no mundo até 2020, faturando aí alguns bilhões de dólares, só perdendo para a China e para a Índia, que são grandes nações também. E o Acordo de Paris, que é o sucedâneo do protocolo, que o outro tem dois mecanismos de mercado que estão em processo de regulamentação e em pouco tempo vai abrir uma oportunidade da ordem de 200 bilhões, pelo menos, de dólares, como era na época do protocolo de Kyoto, para desenvolvermos projetos. E o Brasil, certamente, é um dos países mais privilegiados, como foi previamente. Temos ainda os mercados regionais, ou seja, de certas regiões, né? Da Europa, por exemplo, muito conhecido o Emission Trade System da Europa, que é o maior mercado de crédito de carbono do mundo, sempre foi, né? Desde o começo. E temos os mercados nacionais. Eu estava conversando esses dias, no sábado, com um colega que trabalha no mercado da Nova Zelândia, tem da Coreia do Sul, tem do México, tem vários países. E o Brasil está por vias de criar aí o seu mercado nacional, né, que prevê um faturamento bastante expressivo. E temos os mercados voluntários, como já explicamos aí. Existem alguns padrões bastante conhecidos, né? O VCS Verra, o Gold Standard, GCC do Qatar, Social Carbon, entre outros, que são padrões de reputação, né? Padrões para o mercado voluntário de carbono muito ativo nos dias de hoje. E esses nacionais, principalmente do Brasil, é muito importante para a nossa atuação profissional. Nós podemos, enquanto técnicos, eu vou falar depois os nossos perfis profissionais que podemos atuar, podemos sim ter uma boa atuação, um bom desempenho profissional e financeiro nesses mercados. Movimentando aí, hoje, 2 bilhões de dólares por ano, em média, esse mercado voluntário, que é um mercado muito ativo, muito dinâmico, mas que é menor, né, ainda. Logo, logo, voltaremos ao patamar aí do mercado regulado de carbono e, pelo menos, estimamos aí, muito em breve, 200 bilhões. Então, nós teremos uma dinâmica aí do mercado de 100 vezes. Isso que anima o mercado, isso que estimula os profissionais a atuarem nessa área. Muitos meus ex-alunos, meus colegas, estão migrando, né, para atuar nessa área com bastante êxito. É isso que a gente quer, formar uma massa crítica de profissionais e pessoas que entendam desse assunto. Sejam corretores de imóveis, sejam engenheiros, sejam outros profissionais, apenas para dar alguns exemplos. Olha outra notícia importante do mercado brasileiro. O mercado de carbono pode gerar aqui no Brasil 120 bilhões até 2030. Notícia aí bem fresquinha também, né? Mostrando realmente que o mercado que nós estamos regulando aqui no Brasil, que está prestes a ser aprovado no Congresso Nacional, vai abrir uma frente enorme, né, de trabalho para nós profissionais e principalmente oportunidades comerciais. Agora, você deve me perguntar, você poderia estar refletindo, né? Qual é o melhor desses mercados que você citou? Eu poderia dizer qual que é o mercado para qualquer coisa, né? Para vender chicletes, para vender cachorro-quente, para vender diamante, qualquer coisa. O que é importante no mercado? Para crédito de carbono, o melhor mercado é aquele que gera crédito de carbono que, primeiro, tem comprador. Se você fazer um produto, né, gerar um produto que não tem comprador, não adianta nada. Então tem que ter comprador. Que vendem bem, tem liquidez, como se diz no mercado, né? É fácil de vender. Tem compradores, tem interessados, tem demanda. Tem preço bom também, né? Pagam bem, tem um preço compatível com aquele crédito de carbono, que passaram por um processo de certificação. São créditos mais valiosos, que já passaram por auditoria, são créditos certificados, que o mercado reconhece, que as pessoas querem comprar porque são créditos de qualidade. Tem benefícios socioambientais. O crédito de carbono ele também tem que promover benefícios sociais, geração de emprego, renda, etc., né? Benefícios às comunidades, benefício ao meio ambiente. Então, normalmente, esses projetos
trazem também consigo essa característica. Quanto mais benefícios dessa ordem, mais elevado é o preço do crédito de carbono. Ele pode levar até 30%, 50% o valor do crédito de carbono. Isso deve estar perguntando, quanto vale um crédito de carbono? Varia de 1 a 100 dólares, veja só, mas a média histórica situa-se por volta de 10 dólares. Então, é uma tonelada de CO2 reduzida, equivale a 10 dólares, que é um crédito de carbono. E também o crédito, os créditos que têm valor no mercado internacional, que lá fora os empreendedores, os compradores, né, as pessoas em geral querem comprar no mercado internacional, porque lá se paga bem. A gente sabe que nós vivemos da exportação e os preços praticados no exterior são sempre atrativos. Ok. Temos também uma reflexão necessária aqui, que é quais profissionais podem atuar nessa área, né? Aqui nós podemos citar engenheiros, né, como eu, outros colegas, técnicos, técnica agrícola, técnico ambiental, etc, etc, corretores de imóveis que lidam com, né, terras. Hoje é muito grande a movimentação, né, no Brasil, de corretagem de terras, né, empreendedores do ramo imobiliário, gestores de terras, gestores de empreendimentos, administradores, economistas, contabilistas, outros tipos de profissionais das áreas sociais aplicadas, das áreas biofísicas, biólogos, geógrafos, ecólogos, entre vários outros, né, profissionais, né? Temos aí, né, tido interações fortes com colegas que são, né, de outras áreas afins, né, oceanógrafos, né, para falar de alguns aí, né, especialista nas áreas mais diversas. Então, há uma frente ampla de profissionais. Depois, advogados. Os advogados atuam muito fortemente nessa área, porque eles têm um papel muito importante com a due diligência, a verificação de documentos, preparação de contratos, etc. Outros profissionais, aqui poderia falar de muitos, apenas para citar. Então, muitos profissionais podem atuar nessa área. E como que a gente pode oferecer esse serviço, né? Antes de mais nada, a gente precisa saber como se posicionar no mercado, né? Uma coisa bastante importante é manter e ampliar sua rede de contatos, né? Se a gente conhece muita gente, a gente tem clientes, a gente pode, né, trazer projetos, identificar projetos, fazer boas parcerias. Firmar parcerias com profissionais e empresas é uma forma interessante e que também nos traz oportunidades. Cultivar relacionamentos saudáveis, né? Tem muita gente que tem algumas dificuldades com isso. A gente precisa construir relacionamentos positivos, proativos, né, diplomáticos, e isso ajuda muito. Uma boa feição, uma boa atuação com as pessoas ajuda muito. Participar de grupos profissionais. Então, existem hoje grupos, né, profissionais que atuam nessa frente. Participar de eventos, e nós temos um evento aí para te convidar, né? Daqui uns dias nós vamos ter aí a nossa Semana do Crédito de Carbono, com 3 aulas, né? 3 jornadas, 3 encontros. Conectar trabalhos em curso com carbono. Pensar sempre o que eu posso fazer com carbono. Será que daria um projeto lá no reflorestamento? Daria um projeto lá naquela fazenda, naquela granja? Né? Sempre conectar as coisas com carbono. Às vezes eu estou fazendo uma coisa diferente, eu estou fazendo um trabalho na área financeira, mas aqui tem um projeto de carbono que daria certo. Alguns alunos meus, na época da pandemia, por conta de dificuldades financeiras, foram trabalhar em qualquer. Um deles foi trabalhar num banco, porque não podia trabalhar na área. Ele era da área florestal, não podia trabalhar, porque não tinha oportunidade, ele foi trabalhar num banco. E aí ele começou a se desenvolver no banco e descobriu que lá ele poderia, né, trabalhar na área dele. E assim oportunizou aquela estada lá, né, e concretizou numa oportunidade profissional de interesse. Estudar o básico do inglês sempre é importante também para conhecer um pouco mais do mercado internacional, manter-se super informado e atualizado, né? Aprender mais, estudar mais, né? Porque isso, né, nos traz melhores possibilidades de desempenho profissional. Algumas outras dicas. Criar um portfólio na internet na medida que você, né, começa a entender do assunto, né, participar de redes sociais, né, conhecer esses meandros. Definir uma estratégia também de atuação junto aos seus clientes, né? Captar leads, agendar reuniões para apresentação dos seus potenciais projetos, demonstrar conhecimento de algumas premissas técnicas. Muita gente fala de carbono e tem muita bobagem, muito conteúdo raso. É importante entender mais essas premissas técnicas, usando assim uma linguagem compatível, conhecendo, dominando o assunto.
e ilustrar potenciais cases de sucesso. Vamos falar, olha, aqui no Brasil, esses projetos aqui deram certo. Geraram tantos créditos, foram vendidos, temos muitos projetos. O Brasil, na época do MDL, fez mais de 400 projetos. E agora, a quantidade só é crescente. Temos muitos e muitos casos, né? Não precisa eu contar aqui um ou outro, porque se você procurar nas plataformas VCS Verra ou do MDL, você vai encontrar centenas de projetos. Familiarizar-se com os padrões de plataformas. Hoje tem muitas plataformas, né? Tem muitas possibilidades que nós podemos explorar, né, no mundo da informática. Até esses dias saiu aí, né, uma notícia muito importante. Brasil cria a primeira bolsa de carbono, né? Uma notícia quentíssima de uns dias atrás. Algumas outras dicas aqui: estudar os projetos que já estão em curso, que já deram certo, demonstrar os valores de receitas e custos, porque todo mundo quer saber o resultado financeiro, né, desses projetos. Então é importante ter ideia. Quanto vale, né? Quanto vai custar para fazer um projeto? Indicar também a escala. O projeto tem que ter uma escala compatível. Se ele é muito pequeno, eu talvez tenha que agrupar o menor valor provável, né, de um projeto com menor escala possível que possa ser viável. Ficar atento também às chamadas públicas, leilões, editais, é bastante importante. Estudar a legislação, agora eu falei para vocês aí desse projeto de lei, sempre enfroiar com as certificadoras que trabalham nesse mundo, até quem sabe você consiga um emprego ou até prestar um serviço, né? E no começo trabalhar com quem já está no mercado e tem experiência, né? E isso é bem importante, aprender com quem faz, com quem já está atuando. Então, vimos aqui alguns aspectos bem importantes. Agora vamos ver quais os projetos de carbono que existem, que tipo de coisa, que tipo de atividade, que tipo de empreendimento gera crédito de carbono. Então, nós temos sempre que pensar o que é um projeto. Projeto é, assim como arquiteto, como engenheiro, como qualquer profissional faz o seu projeto, é estudo estruturado, né, para reduzir gás de efeito estufa ou para remover CO2. As duas coisas são válidas. E eles são elaborados com fins para ir para o mercado, para vender crédito de carbono, ou não. Pode ser que seja para um fim mais socioambiental, sem interesse em vender, em comprar, etc. Mas, certamente, o nosso interesse focal aqui é no mercado hoje em dia. E para isso é importante entender uma coisa fundamental, alguns conceitos básicos. Ao longo do tempo, esses projetos normalmente duram de 7 até 30 anos. Então, imagine você estar envolvido com um projeto de longa duração como esse. Você vai gerar crédito de carbono por uma vida, né? Então, é importante também entender que os projetos de crédito de carbono geram receita por longo período de tempo. Que projeto tem essa premissa? Não são muitos. Então, imagine aqui que você tem no Y, aqui no eixo, né, Y, toneladas de CO2, o crédito de carbono, você tem que projetar o que aconteceria se o seu projeto não existisse, chamada linha de base. Eu vou fazer algo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o cenário novo, o cenário com o projeto. E a partir, então, do início do projeto, eu vou começar a gerar crédito de carbono e eu vou gerar uma coisa chamada adicionalidade, que é aquilo que o meu projeto faz para reduzir os gases de efeito estufa. E essa redução de emissões é que me gera os créditos de carbono. E esses créditos de carbono têm um valor de mercado. E que tipos de projetos podemos desenvolver? Vamos ver aqui. Segundo, aqui está em inglês, mas eu explico para vocês, né? Segundo os especialistas, né, e as principais fontes, né, de informações sobre o mercado de carbono, dizem que nós temos 170 tipos de projetos. Já imagine, nós temos uma multidão de tipos de projetos que podemos desenvolver, seja com as energias renováveis, eólica, solar, biomassa, biogás, etc., né? Reflorestamento, conservação de florestas, todas as atividades relacionadas a esse âmbito, atividades agrícolas, uso de fertilizantes nitrogenados, né, manejo de esterco com animais, biodigestão, né, carbono no solo. Temos ainda manejo de resíduos nas cidades, né, como lixo, né, o aterro sanitário, manejo de efluentes, né, de águas residuais, o esgoto, por exemplo, né. Nas indústrias químicas, né, com a eficiência energética, enfim, tudo isso pode gerar redução de emissões de gases de efeito estufa. Hoje eu estava conversando com um empresário que ele desenvolveu um tipo de um aditivo, né, que reduz em 15% a emissão pelo diesel. Então, é um exemplo também, né, de redução de emissão de gases de efeito estufa por um produto, né, que é um combustível. Aqui ilustrando um pouco mais
claramente, né, nós temos, em primeiro lugar, a energia eólica. Em primeiro lugar, mas não necessariamente o mais de maior dimensão. Mas a energia eólica hoje no Brasil é muito forte. Temos vários projetos assim. O Brasil fez muitos projetos no MDL e faz hoje, atualmente. Se você pegar, você vai ver projetos de hoje, do ano 2023, tem alguns meses atrás, entrando, né, no mercado, entrando no pipeline, como se chama em inglês, né, que é o fluxo dos projetos nas plataformas e nos padrões de mercado. O Brasil fez muitos projetos, continua fazendo, e o mundo tem muitos projetos assim. E por que esse tipo de projeto gera crédito de carbono? Porque, essencialmente, eles, ao usar a energia do vento, deixam de usar energia fóssil. Quando você acende a luz ou apaga a luz da sua casa, apaguei aqui, eu estou diminuindo a emissão. Porque nesta energia existe uma quantidade de combustível fóssil dentro. A nossa matriz energética tem uma parte fóssil. Por quê? Porque nem sempre a gente tem energia renovável disponível. Apesar de ter uma grande quantidade de energia hídrica na matriz energética brasileira, nem sempre a gente tem disponível. Quando baixam os reservatórios, quando não temos vento ou não temos sol suficiente, por assim dizer, nós temos o risco de apagão. Para evitar o risco de apagão, então, as energias fósseis são injetadas no sistema. Então, energia solar, eólica, biomassa, etc., trazem esse diferencial e reduzem gases de efeito estufa. Por falar em solar, né, hoje o Brasil é uma potência, né, em energia solar. Nós percebemos as propriedades, as casas, os condomínios, o comércio, todo mundo querendo, né, reduzir a sua conta de luz, né, usar energia renovável, a solar, e também gerar crédito de carbono. Depende, claro, da escala, mas dependendo da escala, e hoje eu conversava com outro empresário, ele dizia o seguinte: ó, temos aqui tais usinas, né? Você acha que dá para gerar crédito de carbono? Eu falei, eu acredito que sim. Às vezes ele precisa agrupar algumas que ele tem, né? Ah, porque tem algumas umas casas, uns condomínios. Depende, tem que ver, mas todas elas em potencial reduzem gás de efeito estufa. E hídrica, o Brasil é uma potência, né? Em energia hídrica, um dos maiores geradores de energia hidrelétrica, né, no mundo. E aí também temos vários projetos de crédito de carbono, né, também na energia hídrica. Vários projetos assim existem, foram registrados, aqui no Paraná tem, né, no Brasil inteiro e no mundo inteiro também. Então, essa aqui é um exemplo claro, essa aqui é um caso bem concreto. Energia de biomassa. A biomassa pode ser agrícola, florestal, enfim, né? Sabugo de milho, palhas, casca de arroz, né? Casca de madeira, né? De árvores, né? Nós podemos, então, gerar energia térmica ou elétrica a partir da biomassa. E assim reduzir a emissão de gases de efeito estufa, porque nós comparamos, né, com a linha de base. A linha de base é aquela a linha vermelha que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, certamente geraremos crédito de carbono. Aterros sanitários, né? Em Curitiba nós temos um aterro, né, que foi se enchendo, a cachimba, né, e agora nós temos um novo aterro, né, numa cidade vizinha aqui na região metropolitana. Então, os aterros sanitários têm esses patamares, né, de acúmulo de resíduo sólido, do lixo, né, e o lixo gera emissão de metano, que é um potente gás de efeito estufa. E se nós tratamos, né, de forma adequada, né, canalizamos esse biogás, que é produzido pelo processo de composição do lixo, nós podemos também reduzir as emissões de CO2, em última instância, equivalente, e gerar crédito de carbono. Então, os resíduos também, não só resíduos domésticos, mas também resíduos industriais, dos abatedouros, das indústrias, agroindústrias, e assim, laticínios, etc. Biodigestores, o tratamento dos dejetos dos animais, né? Suinocultura, avicultura, bovinocultura, isso também está muito forte hoje no Brasil. E temos muitos e muitos projetos de crédito de carbono no Brasil. Na época do Protocolo de Kyoto, tínhamos muitos, e agora volta o interesse a esse tipo de projeto também, com muitas empresas, empreendedores querendo buscar, né, o crédito de metano, de biometano, que também está cada vez mais valioso no mercado. Processos agroindustriais, como eu mencionei para vocês, né? Aí podem ser indústrias de bebidas, de alimentos, né? Indústrias diversas, várias delas, né, de cimento, de celulose, podem gerar crédito de carbono. Vários processos, não são agroindustriais, mas industriais de uma forma geral. Como eu falei, manejo de animais e esterco, eu citei o caso da biodigestão, mas nós temos também
possibilidades aí com outros tipos, né? O confinamento de animais, né? O semi-confinamento, a compostagem, né? E entre outros tipos de manejo de animais, né? Que podem diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Inclusive, tem uma metodologia brasileira no mercado, aplicada, né, no mercado internacional, que gera exatamente este objetivo. Com certos insumos usados no rumen dos bovinos, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, também temos para os veterinários, para os zootecnistas, oportunidades nessa área. Eu tenho um aluno agora que é um médico veterinário e a especialidade dele é trabalhar com carbono. Ele já desenvolve projetos assim. Estocagem de carbono na biomassa e no solo, né? Na biomassa das plantas, né? Nas árvores, na integração lavoura, pecuária, floresta, integração pecuária e lavoura, né? Nas pastagens bem manejadas e também no solo. O solo é um grande reservatório de carbono. Tudo por última instância cai no solo, né? Por ação da gravidade. Todo o carbono que está aí na biosfera vai parar no solo. As folhas caem, viram matéria orgânica, vão incorporar-se no solo e vão formar o humus do solo. Também os animais, os micro-organismos, né? Enfim, tudo que é ser vivo acaba, em última instância, né, parando no solo. E isso promove, né, o incremento de carbono no solo. Mas precisa ser uma prática orientada, manejada para isso, e os sistemas integrados e os projetos de crédito de carbono podem fazer isso e gerar crédito de carbono, portanto, valores, né, a serem transacionados no mercado. Uso de bioinsumos e redução de dosagem de fertilizantes. O Brasil é o país do agro, né? E nós temos uma vocação própria para produzir, né, muitos alimentos, muitas fibras, muitos combustíveis e assim por diante, né, no mundo inteiro, e ser o celeiro, né, do mundo, como nós temos sempre dito, né? Mas precisamos praticar uma agricultura de baixo carbono, mais regenerativa, e que vise não só produzir alimentos, produzir de forma eficiente, mas também ser ambientalmente e do ponto de vista da sustentabilidade da produção, serem eficientes. Então, a agricultura, o agro está buscando, né? Existem empresas aí do setor, né, de insumos que já têm as suas plataformas de carbono e oferecem a seus clientes, oferecem aos proprietários, né, oportunidades com carbono nessa plataforma. Um exemplo aqui também é o biochar, né, que é um tipo de um carvão vegetal, né, que é produzido de uma forma um pouco mais avançada tecnologicamente, que aumenta muito a quantidade de carbono no solo. Então, são exemplos de possibilidades na agricultura. O reflorestamento é outra atividade prodígia, né? Nós não temos as árvores, não temos carbono, ou temos muito pouco. Agora, antes desta live, eu estava conversando com um colega de Rondônia. Ele disse: nós vamos fazer um reflorestamento aqui numa área que era pastagem. Ah, ótimo, então. Nós temos financiadores internacionais, vamos fazer aqui o projeto, né? Tantos mil hectares. Ah, já tem um projeto lá, professor. A gente já colocou um projeto lá na plataforma VCS Verra. Ele já vai daqui um pouco começar a gerar os créditos de carbono. Ótimo, então temos vários projetos assim, há uma sede, né, dos empreendedores internacionais e aqui no Brasil também, de gerarmos créditos de carbono a partir do reflorestamento. É um dos mais fortes hoje na linha de créditos de carbono no mercado voluntário. Além disso, temos a chamada conservação florestal, uma sigla aqui que se usa muito, que é o REDD, Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, né? Que interessante. Então, nós temos muitas florestas, mas ninguém, entre aspas, paga para os proprietários manterem suas florestas. Ele tem a obrigação de proteger, de não descumprir a lei, etc., mas ele bem podia ser remunerado, ter um pagamento pelo serviço ambiental que ele presta. E a lógica do RED é essa. Não desmatou, você tem um benefício. Prove isso, certifique isso, você terá, né, um projeto de crédito de carbono apto ao mercado. E além disso, as florestas crescem, e nós chamamos isso de remoção de CO2. Durante o processo de fotossíntese, as plantas removem CO2 da atmosfera. Elas são uma espécie de uma máquina, como eu digo, né, máquina de retirar carbono da atmosfera. Que máquina perfeita, né, que é a árvore, né, a planta. Todas as plantas, desde uma violeta até uma castanheira da Amazônia, faz esse processo. Mas, obviamente, uma castanheira ou uma árvore que tem um crescimento muito rápido remove muito mais em menos tempo. Agora, você pode estar aí perguntando, mas como que eu vou elaborar esses projetos de crédito de carbono? Você precisa ter alguns cuidados e vai aprender mais com a gente aqui como fazer isso. A gente sempre está, né, divulgando nas nossas redes sociais
das diferentes formas de elaborar projetos de crédito de carbono. Então, o primeiro passo aqui é identificar um projeto de potencial. Por isso que eu disse, olha, veja as possibilidades, né? Faça o seu portfólio, né? Consulte os seus negócios, identifique um projeto de potencial em qualquer uma das áreas que foram elencadas aqui. Esse projeto ele reduz ou remove gases de efeito estufa? Sim, siga adiante. Não, procure outro, né? Procure um outro projeto em potencial. Mas se sim, siga para frente. Faça um estudo de viabilidade para ver, porque todo projeto ele tem uma característica técnica, mas ele tem uma característica econômica, né? Se eu vou montar uma empresa ou fazer qualquer tipo de negócio, eu tenho que ver se ele é tecnicamente possível, né? Ou seja, eu tenho as instalações adequadas, digamos que seja uma panificadora, eu tenho os equipamentos, eu tenho pessoal, eu tenho todos os ingredientes, essa parte técnica. Agora, esse empreendimento, ele dá retorno financeiro? Eu tenho que olhar os custos, olhar os preços praticados, quanto que eu posso vender. Então, é da mesma forma um projeto de crédito de carbono assim. Faça um estudo de viabilidade, né? É algo simples, né? Não é algo tão complexo. Se o projeto se demonstra ser viável, nós vamos seguir. Se ele não demonstra viabilidade, eu tenho que procurar um outro projeto, né? E aí eu vou seguir adiante, desenvolvendo o projeto na plenitude. Se o projeto se mostrou viável, siga adiante. Então, caso contrário, vou procurar um outro projeto que seja viável. Mas se o projeto se mostrou viável, eu vou submeter ele a um padrão de mercado que nós chamamos de pipeline. Vou submeter, vou registrar o projeto, vou entrar com ele numa plataforma, num padrão de mercado, aqueles que eu mencionei previamente. Eu vou validar, verificar e certificar o projeto, que, em outras palavras, resumidamente, é uma auditoria, uma certificação por uma entidade, e vou solicitar a emissão dos créditos de carbono em meu favor, em favor do detentor do projeto, e vou vender esses créditos no mercado. A quanto? Qual que é o valor? Quantos créditos? Depende do projeto. Tem projeto que gera mais, tem outros que geram menos, tem uns que são preços melhores, outros preços mais baixos. Depende do momento e do tipo de projeto. Basicamente, depende de 3 fatores: do tipo de projeto, da demanda do mercado, oferta e demanda do mercado, e também da chamada vintage. Quanto mais nova a safra, mais fresco o crédito de carbono, mais ele vale. Então a vintage é bastante importante também. Quais questões técnicas permeiam esse contexto? Se o projeto é elegível, ele reduz gás de efeito estufa, sim ou não? Ele é tecnicamente viável? Ok. Ele tem escala? Projeto muito pequenininho não vai dar certo, mas um projeto maiorzinho vai dar. E se ele não der, agrupe com outros para ele ficar maior. Tem adicionalidade? Bom, aí nós temos que ver se o nosso projeto reduz ou remove gás de efeito estufa. Se é comprovado isso, a partir do cálculo com a linha de base, nós vamos ver quantos créditos nós calculamos e vamos ver qual será a receita prevista para 7, 10, 20, 30 anos. Né? Gera outros impactos positivos, por exemplo, sociais, ambientais. Se gera o meu crédito, sobe de preço. Isso é muito positivo. E tem as questões econômicas, né? Quanto custa para fazer o projeto? Tem custos associados, como tudo na vida, né? Então, nós precisamos dimensionar os custos e, obviamente, esperamos que as receitas superem os custos e gerem lucro. Qual o preço do crédito de carbono? Isso é um fator bem importante. Como eu disse, tem tipos de projetos que pagam 20, 30 dólares a tonelada, outros pagam 5. Vamos tentar fazer projetos que valorizem o crédito. Por exemplo, projetos com o chamado carbono azul nos manguezais, vale muito. Projeto com biochar pode valer até 100 dólares a tonelada. Projetos de reflorestamento, 25, 30 dólares. Já um outro pode valer 5, 7. Quais são os investimentos necessários? Os custos de investimentos, precisamos saber, né? Quais são os custos com monitoramento? Que nós vamos trabalhar durante 30 anos, 10 anos, 20 anos, depende do tipo de projeto, e nós precisamos saber quanto que vamos gastar nesse horizonte temporal. Quais são os custos com as auditorias, né? Conhecer também, dimensionar isso. Hoje mesmo, eu estava vendo uma proposta de uma empresa certificadora para um projeto de energia, se não me engano, era solar. E projeto viável economicamente? Se sim, muito bom. Nós temos um projeto viável, vamos para o mercado, vamos com tudo faturar, porque é a nossa oportunidade que está em jogo. E hoje é um momento bom para isso, né? É o momento ideal. Vamos ter alguns exemplos, né? Alguns exemplos concretos, né? O Brasil tem muitos projetos, mas, por exemplo, um projeto com biodigestão, né, de suínos, com 60 mil animais, ele pode gerar até 20 créditos de carbono por ano. A um preço de R$ 25 por crédito, a receita anual seria dessa magnitude que vocês veem aqui na tela, né, por volta de
reais por ano, né? Com investimento no primeiro ano que praticamente bate 0 a 0 ali, né, com o investimento, com a receita, mas depois, nos anos subsequentes, o valor é bem mais baixo e nós temos aí, durante 10 anos, um superávit, ou seja, lucro. Você deve pensar, mas puxa, uns 500 mil reais? De onde eu vou tirar esse dinheiro para fazer um projeto? Né? Se você tiver um bom projeto, eu costumo até dizer aqui, a gente acha um investidor para você. Você não precisa tirar esse dinheiro do bolso. Bons projetos sempre terão investidores, sempre terão boas oportunidades. Tem muitas empresas, muitos empreendedores que vêm perguntar para mim: você tem aí, professor, a indicação de algum projeto interessante para a gente investir? Muitas vezes eu não tenho, né? Então nós temos que buscar capitalizar essas oportunidades que são trazidas pelos interessados aqui no Brasil para oferecer para o mercado. Energia solar, 16 megawatts, poderia gerar, em tese, né, aqui o cálculo que nós fizemos, 33 mil créditos por ano, a R$ 20 o crédito. Notem que depende do crédito, pode valer mais ou menos. Eu coloquei aqui valores aproximados dentro daquilo que vale no mercado. Receita anual, 660 mil, um investimento de 500 mil no primeiro ano e depois 150 nos anos 2 a 10. Portanto, valores parecidos com aqueles que eu citei da suinocultura, mas já com uma outra conotação. Dando alguns exemplos aqui de possibilidades. Nós temos muitos tipos de projetos que podem ter maiores ou menores investimentos. Eu coloquei aqui alguns que são casos concretos, né? Como eu disse, não é por conta da quantidade de zeros depois do ponto, depois da vírgula, né, que nós vamos nos preocupar, porque hoje existem linhas de financiamento, né, existem investimentos próprios, né, e certamente os projetos em menor escala, de menor tamanho, de menor investimento, quando entrar no mercado brasileiro, projetos de 20 mil reais, 50 mil reais, né, poderão sim estar sendo transacionados no mercado aí. Com esses aqui são todos do mercado internacional, para dar um exemplo assim mais, né, de valores mais expressivos para vocês. Uma situação aqui, um exemplo de carbono no solo, 5 mil hectares, para pegar um valor aqui de algo que é real, né? 10 mil créditos por ano, R$ 100. Note que o valor do crédito é mais alto, R$ 100 por crédito, né? E temos uma receita anual de R$ 1 milhão, com investimento de 1.500.000 no primeiro ano, opa, está no vermelho. Mas se eu tenho investimento, tudo bem. Senão, no segundo ano, eu já tenho payback, ou seja, retorno sobre o investimento, com aí valores que superam os investimentos e, portanto, estou no azul para os próximos 20 anos. Conservação florestal, que é uma das vedetes hoje dos projetos de crédito de carbono no Brasil e no mundo. Uma área de 10 mil hectares na Amazônia, no Mato Grosso, no Pará, em Roraima, né? Gerariam, por exemplo, 50 mil créditos por ano. R$ 50 por crédito, note o valor, receita anual de 2.500.000 reais. Com investimento de 1 milhão, pode ser mais, pode ser menos, eu estou dando um exemplo aqui que está próximo da realidade. Ah, mas eu não tenho todo esse dinheiro. Mas, como eu disse, sempre tem investidores de olho. Se você tiver um bom projeto, certamente terá um bom capital para investir no seu projeto. 1 milhão, ano 1. Depois 300 mil nos anos subsequentes. E esses projetos têm duração de 30 anos. Você já pensou? Já imaginou na sua vida se desenvolver um projeto de 30 anos? Se você acertar um, né, você está com o seu projeto de vida. É isso que nós queremos, que os profissionais sejam valorizados e que a nossa atividade profissional seja rentável, né? Claro, existe uma série de cuidados, uma série de questões técnicas, questões econômicas, né? Nós estamos sempre criando uma cultura, buscando criar uma cultura que nós possamos desenvolver bons projetos no Brasil, mostrar para o mundo para termos, né, o nosso país como um país do carbono, além do país do agro, país das florestas, país da água, país da biodiversidade, também o país do carbono. E nós merecemos e temos esse potencial. Bom, eu queria terminar esta live em 45 minutos. Como professor, né, eu tenho obrigação de cumprir o horário. Então, acredito que eu consegui, né, passar aqui para vocês um conteúdo, né, que dá uma ideia boa para vocês do que é carbono, o que é o mercado de carbono, o que são projetos de carbono, que tipos de projetos de carbono nós temos, né? Então, eu agradeço a sua atenção, a sua participação, né? E os espero, né, na semana do crédito de carbono, daqui uns dias, né? Não esqueçam de participar, né? Acompanhem, sigam-nos aqui nas nossas redes sociais. Aqui tem o QR Code, né? Podem, né,
acompanhar as nossas matérias, os nossos vídeos. Fiquem sempre atentos, ok? Eu vou desconectar aqui a apresentação. Eu quero fazer uma consulta. Segundinho só, pessoal. Nós Amigo, temos aí uns 15 minutos. Alguns colegas levantaram a mão. Quem fala? Eu vou dar aqui a oportunidade de que se inscreveram agora. Eu tenho aqui 4 inscrições, tá? Vamos responder os 4 colegas. Primeiro, o João Lima. Oi, João, tudo bom? João Lima tá por aí? Não estou te ouvindo, João. Deve estar no Então mudo. vamos passar para o. Opa, apareceu, João. Não. Leonardo. Oi, Leonardo, tudo bom? Você está por aí? Também não estou tendo retorno do Leonardo e nem do João. O Kleber. Oi, Kleber, tudo bem contigo? Opa, boa noite. Então, Boa noite. só uma dúvida que surgiu. A questão, você falou de projetos para você ter uma boa experiência ou uma ideia de como que seria viável ou não o seu projeto. Você poderia consultar outros na plataforma, mas esses projetos que já estão sendo pagos internacionalmente, um exemplo, eles são acesso ao público dentro do portal do Verras? Se eu consigo baixar esse projeto de um terceiro e verificar para mim saber se está certo ou não? Tá mutado, professor. Desculpa, ficou mutado de uma hora para outra. Sim, Kleber, né? Sim, eles são projetos que estão publicamente disponíveis, você pode baixar, você pode consultá-los, você pode ver quantos créditos geraram. Esses projetos, sim, tanto na Verra quanto os outros padrões de mercado, eles são acessíveis. Entendi. Então, ele é uma ferramenta que é acesso, mesmo com a lei de proteção de informações que teve agora recente, que alguns órgãos teve consultas, alguns documentos estão criptografados ou com asterísticos para não ter esse vazamento de informação, né? Esse tipo não é considerado informação confidencial, né? Hum. Pelo contrário, lei de acesso à informação tem que ser, né, dada a transparência a esse tipo de projeto. Qualquer pessoa, inclusive tem consultas públicas, etc. Então, é de direito de qualquer um consultar os projetos. Entendi. Não era só essa dúvida aí. Obrigado. Obrigado, Kleber. Passamos agora, não sei se o João está aí ainda. João está por aí? João Lima? Ele levantou a mão, mas ele não se manifestou. Então, vamos ver aqui o Alfredo. Oi, Alfredo, tudo bem? oi, professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Eu, Boa eu noite. quero, eu quero fazer uma consulta. Eh, Eu tenho em casa Não, ela veio aqui ainda agora. painéis solares. Eu Já quero dessa ela saber, esqueceu para de dar a minha entrada aí. eu tenho em minha casa painéis solares. Eu quero saber Sim. o- como, como fiz para obter o crédito de carbono por isso. Certo. Como eu disse, sabe, Alfredo, todo projeto em potencial, né, pode se converter num projeto de carbono. Seus painéis fotovoltaicos, painéis solares na sua casa, na sua empresa, etc. Agora, um microprojeto, muitas vezes, ele tem que ser somado com outros, né, para poder gerar, né, créditos numa quantidade suficiente. Se você tem que olhar, se o seu projeto gera 1.000 créditos e gera lá um faturamento de R$ 1.000, né, o seu custo, né, tem que ser coberto pelo preço dos créditos de carbono, pela venda dos créditos de carbono. Se ele não gera R$ 1.000 de receita, né, então ele não vai ser um projeto viável economicamente. Você vai ter que fazer o quê? Somar com outros para lhe dar escala. Então, precisaria saber. Normalmente, uma casa não dá um projeto.
2, 3, 5 não dá. Mas um condomínio daria? Ah, provável. Um shopping, talvez? Sim. Então, empreendimentos menores precisam ser agrupados num guarda-chuva de projetos maiores ou conjuntos para poder serem viáveis. Mas, como atividade de redução de emissões, sim, é uma possibilidade. Ah, ok. Então, vou passar aqui agora para o Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Para dar oportunidade para Tudo todo bom, mundo professor? participar. Eu primeiro de tudo quero agradecer pela oportunidade, pelo conteúdo, ainda mais um conteúdo de graça. Seguindo, professor, eu sou mestrando em Direito pela Universidade de Passo Fundo e a minha dissertação de mestrado é justamente sobre a regulação dos créditos de carbono, sobre o projeto, sobre todo o arcabouço jurídico que vai se criar em torno dele. Eu queria só pedir um comentário, alguma sugestão do senhor nesse aspecto. Então, Daniel, tem surgido aí, né, algumas minutas, né? Até hoje eu recebi uma, né? A, a, a versão que aparece aqui, ela é de hoje. Deixa eu ver se eu encontro aqui a versão. Acho que está um pouco difícil de eu ver agora duas coisas simultaneamente, mas ele é uma visão crítica, digamos, do documento que foi submetido. Mas, assim, comentando mais no geral, sem entrar nas particularidades, porque eu teria que procurar aqui, né, o documento, mas ele é um texto bastante evoluído, né, que foi alvo de outros projetos de lei, do 412 e 528, né, houve um substitutivo aí do governo federal, né, e eu acredito que ele é um documento bem robusto, que está muito próximo de ser, né, de seguir como um documento que vai ser aprovado, regulamentado e que o mercado brasileiro vai assimilar muito bem. Ele impõe, né, que os empreendedores que têm alta emissão de CO2, de gás de efeito estufa, de uma forma geral, devam promover reduções e, não promovendo reduções, possam lançar mão dos mecanismos de mercado, ou seja, comprar crédito de carbono. Então, eu acredito que é um projeto bastante inspirado em outros países, na Europa, em outros países que já regulamentaram o seu mercado. Então, eu vejo como um documento que já tem bastante consistência. Muito bem. Vamos adiante, então. Agora a Muito obrigado, oportunidade para a professor. Bruna. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Carlos. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Obrigada pela oportunidade. É, eu queria saber, na verdade, quando você deu alguns exemplos, né, do que a gente poderia trabalhar com o mercado de carbono, é, eu fiquei pensando a respeito de gestão de resíduos. E para quem está no ambiente mais urbano, com escopo 3, digamos assim, né? Porque eu trabalho numa empresa que faz gestão de resíduos, então a gente está com a parte de logística, é, tirando, na verdade, resíduo que iria para aterro, né? A gente transporta para cooperativas e então a gente tem uma relação com as cooperativas que também tem um impacto social grande. E aí também você mencionou que quando tem um impacto social também, ainda fica assim, né? É favorável para o crédito de carbono. Mas eu não sei, por exemplo, por onde começar a entender qual a metodologia, por exemplo, que a gente pode adotar. Eu vi que você colocou o social carbon para quem trabalha com reflorestamento. Nesse caso, por exemplo, do escopo 3, e para a gestão de resíduos, qual tipo de metodologia? Caso de resíduos sólidos e também dos efluentes, você pode usar as metodologias do MDL, até porque o próprio VCS-VR, o Gold Standard e outros padrões do mercado voluntário aceitam as metodologias do MDL. Então, existem metodologias já sacramentadas, né, de aterro sanitário, de outros tipos de tratamentos, né? Você pode usá-las sem problema nenhum. Tem várias metodologias associadas a tratamento de resíduos. A mais conhecida aí é essa de resíduos sólidos urbanos para aterros, mas tem outras formas. Então, eu diria que as metodologias já são bem consagradas para tratamento de resíduos e pode usar a sua metodologia lá do MDL, né, a própria metodologia do MDL, para qualquer um desses padrões. Eu daria preferência, né, hoje para o VCS Verra, mas talvez seja uma medida interessante, sabe, Bruna, você submeter esse projeto até mesmo na UNFCCC, ou seja, na ONU,
porque você tem custos menores, né? E também possibilidades de vender esses créditos no mercado regulado, né? Então, eu diria que existe, né, até um leque de possibilidades, não só uma. Mas o mais, assim, que me atrai hoje, né, que eu diria que é o mais... Lembra que eu listei ali quais são os padrões de mercado mais atrativos? Aquele que compra mais, aquele que paga melhor. E hoje o VCS Verra é o que mais paga bem, que tem mais possibilidades. As metodologias já vêm do MDL. O próprio Verra, VCS, eles usam as metodologias em grande parte do próprio MDL. E, Muito Bruno, vou obrigada, passar professor. Vai ter adiante algum aqui, curso né, para... adicional? Como? Você faz algum curso por fora adicional, sem ser esse do Instagram, que a gente está agora pleiteando? Olha, nós fazemos mantemos a nossa rede social atualizada todo o tempo, né? Todo o tempo. Toda semana estamos postando materiais mais objetivos, mais curtos, mais rápidos. Mas também, na semana que vem, vai haver a Semana do Crédito Carbono. Serão 3 dias. Perfeito. Bastante conteúdo, muito mais do que foi dado aqui. Agora, se você tem interesse em fazer projeto, desenvolver, sim, nós temos uma capacitação aí de mais longo prazo, né, e com mais conteúdo, se você tiver interesse. Aí na semana que vem você assiste lá a Semana do Crédito Carbono, se você tiver interesse, ótimo. Se você quiser ficar aqui também, né, nos conhecimentos mais básicos, perfeito. Mas se você quiser se capacitar com profundeza, claro, nós também temos capacitações mais profundas, ok? Perfeito, muito obrigada. Por nada. Vou dar a oportunidade para mais uma pessoa e depois a gente vai encerrar. Aí eu peço que vocês, né, na semana que vem, participem da Semana do Crédito Carbono, um evento online e gratuito, né, no qual eu vou te ensinar o caminho para você atuar no mercado bilionário do crédito carbono, começando do absoluto zero. Para quem não tem conhecimento, para qualquer profissional, qualquer pessoa. Mais um colega. Eu vou voltar aqui, agora eu vou pedir aqui a Ismaíla que se manifeste. O outro colega eu não consigo ver o nome. Então, oi Ismaíla, tudo bem contigo? Tá por aí? Oi Ismaíla. Pode falar. Não consigo te ouvir, não consigo te entender. Oi, professor, boa noite. Oi, Boa está me noite. ouvindo, professor? Agora sim. Oi. Por favor, deixa o microfone desabilitado dos demais colegas, tá? Para a gente ouvir a de Ismaíla. E aí, na semana que vem, todo mundo na Semana do Crédito Carbono. Pode falar, Ismaíla, por favor. E aí? Não está conseguindo se comunicar conosco. Pode falar. Oi, Ismaíla. E Meu Deus. regiões Cortando a muito. sua fala. Pode tentar de novo. E aí, oi. Tá cortando a sua voz. Acho que sua Tá. internet está com algum problema. Só um minuto. Tenta de novo. Não, não deu certo. Bom, pessoal, é o seguinte, então eu vou dizer para vocês aqui, encerrada essa nossa live de hoje, de 1 hora, tá? Nos encontramos na próxima semana, na Semana do Crédito de Carbono. Não percam, lá nós vamos trazer muito mais conteúdos para vocês aprenderem mais, entenderem mais esse mercado e as oportunidades que ele nos oportuniza. Eu vou deixar aqui meu grande abraço a vocês, continuem a nos seguir nas redes sociais e sempre estejam conosco, ok? Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Quem não pôde ter a sua pergunta respondida aqui, a sua oportunidade de falar, certamente terá a oportunidade muito em breve, ok? Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Tem mais.